Esse salmo, eu acho que todos nós que temos já um tempo na casa do Senhor, era comum, é um salmo muito comum de ser lido na abertura dos cultos, e todos nós temos a certeza que um dia você já pelo menos leu ou ouviu. Eu quero usar a base bíblica que está no verso de número 2 e trazer-nos matemáticas sobre renovando a minha disposição de servir. Renovando a minha disposição de servir. Aleluia. Renovando a minha disposição de servir. Glória a Deus. Aleluia. Renovando a minha disposição de servir. Quem gosta de servir? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre servir. O Salmo 100, na maioria, ou em quase todas as traduções, eu não encontrei nenhuma versão diferente. Se eu não me engano, só a tradução da linguagem eu acho que tem uma tradução diferente, mas nas demais, todas as traduções, NAA, corrigida, todas têm essa expressão aqui que nós vamos ler. Diz assim: servir ao Senhor com alegria. A minha tradução está dizendo: vinde diante da sua presença com cântico. A maioria está dizendo: apresentar-nos a Ele com cântico. Não é assim? A maioria está dizendo com júbilo. Não, esse aí é o verso 1. Eu estou lendo o verso 2. É isso aí. A minha está dizendo servir. Mas vamos ler juntos aqui no verso 2. Porque a ideia é de servir, né? Renovando a minha disposição de servir. E esse verso 2, vou servir ao Senhor com alegria, sirvam ao Senhor com alegria. Quando eu contar 3, todos nós vamos ver lá, até alegria. Sirvam ao Senhor com alegria. O que é que nós vamos ler mesmo, irmãos? Sirva ao Senhor com alegria. 1, 2, 3. Sirva ao Senhor com alegria. Amém. Fale para esse irmão do seu lado. Sirva ao Senhor com alegria. Alguns dias atrás eu disse para os irmãos que se o termômetro deduz uma pessoa é um indicador, uma ferramenta casual e necessária para medir a temperatura corporal de alguém, eu citava para os irmãos em uma quinta-feira que espiritualmente também nós temos meios de deduzir qual o nosso grau de espiritualidade. Eu falava até na última quinta sobre fraqueza espiritual de alguém ter a capacidade de discernir ou conhecer se está fraco ou se está forte. Não sei se vocês se lembram, mas foi uma fala que eu utilizei em algumas quintas passadas, se não a última, uma dessas. Na nossa vida também é assim. Existem coisas na nossa vida, na nossa caminhada, que de tempo em tempo nós precisamos passar por um processo de renovação. Eu ministrei aqui uma vez uma palavra sobre o processo da renovação da águia, né? Quando ela vai se renovar, quando ela fica velha, quando o bico faz curva, quando a unha já não consegue pegar presa, quando as penas ficam densas e pesadas, e ela tem que praticamente passar por uma pelagem, um processo de pena nova, ela se isola, troca o bico, troca as unhas, um processo muito doloroso. E de tempo em tempo na nossa vida, nós precisamos de um processo de renovação. É assim na vida espiritual. É assim ou não? De tempo em tempo você vai observar na Bíblia diversas vezes o povo de Deus precisando de uma renovação espiritual. Porque a nossa vida é assim. Nós seres humanos, com o passar do tempo, nós temos essa tendência de às vezes nos acomodar, de às vezes a gente sossegar, ficar cômodo a situação que estamos, e às vezes nós ficamos muito respaldados e amparados pelo tempo ou pela longevidade que nós temos, principalmente na vida cristã. Então você vai encontrar
inúmeras vezes, Deus querendo trazer o seu povo para um processo de renovação. Você vai ver isso, esse processo de renovação, em outras palavras, falado por Deus lá na igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, especificamente no verso 5. Lembra de onde você caiu e se arrepende. Volte a praticar as primeiras obras. O que Deus está dizendo para Éfeso? Você precisa renovar suas forças. Você precisa de um processo de renovação. Voltar a ser quem você era. Aleluia. Voltar lá no início. Porque talvez ela tenha algumas qualidades, mas o que Deus estava falando para Éfeso, você vai ter que voltar lá atrás. É um processo de renovação, voltar atrás. Voltar a ser jovem de novo, irmão. Né? É difícil às vezes o nosso corpo, às vezes a mente quer fazer coisa que o corpo já não atende mais. Eu não sei se é assim, né? Tenho certeza aqui que eu estou falando, independentemente se você é homem ou mulher, tem coisa que você olha para trás e não diz, mesmo, puxa vida, eu fazia isso. Aí de repente você já não consegue fazer isso mais. Esses dias atrás um senhor, muito amigo meu, da Adventista, ele mandou para mim um videozinho de um camarada na sua juventude descendo uma espécie de morro, né? Era um degrau alto. Aí ele, quando ele era jovem, ele pulava. Aí vai chegando a idade, irmão José. Chega um ponto da idade, cabelo branco, ele tem que sentar no negócio para poder descer. Não dá mais para pular. É assim com você ou não? É assim ou não é? Hein, pastor Roberto? Na época que a gente era moleque, a gente corria. Eu saía aqui do Santa Marcelina correndo, irmão Mirks, na educação física, 1h30. E depois a gente chegava no cemitério lá do Carmo, que tinha um campo no meio, e jogava 2 horas de bola. E voltava para casa bem. Meu irmão, uma certa feita aqui, não sei se você é muito antigo aqui, teve um trabalho aqui na região nossa, pedalando por Bíblia. Não sei se você vai se lembrar. Então foi um monte de gente de bicicleta para chegar no centro de Itaquera e ganhava uma Bíblia e tal, e era um trabalho evangélico que foi feito. Eu cismei de andar de bicicleta daqui no centro de Itaquera. Quando chegou ali, eu tive que empurrar a bicicleta que não aguentava mais, não aguentava ficar sentado na bicicleta. De tempo em tempo a nossa vida é assim. Agora, na questão de servir ao Senhor, queridos, mesmo nós, e posso falar por experiência, porque graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de já estar mais de 30 anos servindo ao Senhor, e tenho certeza que de pessoas mais antigas e mais longevas aqui do que eu, sabem disso, que nós seres humanos temos essa tendência. A tendência que com o passar do tempo, a tendência que a idade chega, que a força não é mais a mesma, basta você ler lá Eclesiastes capítulo 12, porque Eclesiastes capítulo 12, na verdade, ele é um vislumbre de quem nós éramos, ou de quem nós de quem nós somos e de que nós vamos ser. Ele faz essa transição da vida. Ele mostra a capacidade da juventude. Ele faz até uma alusão e uma advertência para a juventude. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você diga, Deus, não tenho contentamento. E quando você vê o que o sábio escritor escreveu, ele fala do tempo que vai chegar. Ele fala lá dos roedores, dos dentes, quando o dente na boca. Hoje, graças a Deus, temos uma tecnologia, caiu o dente, você vai lá com um implante. Não tem osso na boca, faz lá um enxerto de osso. Hoje, caiu o cabelo, você põe um implante. A gordura chegou, você faz lá uma lipoaspiração. Cuidado, está matando. Não é verdade? O cabelo aquele cabelo sarará. Nada contra, tá? Com todo o amor, quem tem o cabelo sarará. Põe a chapinha, o cabelo fica liso. O cabelo liso dá um jeito de enrolar. Irmão, nós somos abençoados. Não é verdade? Só que, quando eu estava pensando sobre isso, é de suma importância que nesse processo de renovação, de servir, eu tenho que ter algumas coisas bem definidas na minha vida como servo. E foi proposital eu cantar o hino Avante servos do Senhor, porque eu tenho certeza
que independente do nosso grau eclesiástico aqui, independentemente da nossa longevidade na presença do Senhor, o nosso tempo de cristão, neófito, novo convertido, ou tem 10, 15, não sei quanto tempo você serve a Deus, independentemente do nosso tempo na casa do Senhor, da nossa chegada na casa do Senhor, de quando nós recebemos a salvação do Senhor, tem que ter algumas coisas muito claras, tem que ter algumas coisas muito bem definidas e entendidas por nós. Por quê? Para mim buscar uma renovação, eu tenho que ter a consciência, se de repente eu não tenho a base, eu não tenho o conhecimento do que é servir, do que é ser servo do Senhor, eu tenho que ter bem definido o que é ser um servo de Deus, o que é servir, o que é buscar a renovação de servir, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ter, quais as qualidades, o que é servir a Deus, o que é receber esse título, porque antes de um grau eclesiástico, antes de um grupo, antes de um cargo de liderança, eu como servo de Deus, eu tenho que ter essa capacidade de entender isso. Eu tenho que saber o que é servir. Porque se eu não souber, pastor Juliano, o que é servir, não dá para mim buscar uma renovação de servir. Não dá para mim ser renovado de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Não dá para mim buscar alguma coisa se eu não sei em que direção tomar. O que a Bíblia aponta, quais devem ser as minhas características de um servo que serve. Porque tem servo que não serve? Parece uma redundância, mas não é. Quando você observa a Bíblia, tem servo que não recebe o nome de servo, mas na verdade não é servo. Tem servo que não serve, mas tem servo na Bíblia que serve. E é desse servo na Bíblia que serve que nesta noite nós vamos falar. Por quê? Para mim buscar a renovação de servir, para me renovar a minha disposição de servir, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter essas características bem definidas, bem alicerçadas na minha vida, para que eu tenha um comportamento de alguém que serve. Aleluia. Por isso que eu abri com este salmo: servir ao Senhor com alegria. Primeira coisa na vida do servo, o servo tem que estar alegre em servir. Quem está alegre em servir a Deus aqui? Parece um paradoxo, uma opinião absurda. A palavra paradoxo significa isso. Existem pessoas que servem a Deus com tristeza. É verdade. Tem pessoas que, talvez, para ele gostaria de estar em outros lugares, fazer outras coisas. Ele tem a facilidade de trocar as coisas de Deus por alguma coisa vã, alguma coisa passageira, alguma coisa efêmera. Sim ou não? Aí nós definimos e entendemos o que o salmista está nos trazendo aqui à tona no Salmo 100. Ele fala assim: servir ao Senhor com alegria. Aí ele vai descobrir e vai nos revelar aqui através da Bíblia que quem é servo, quem tem a marca de servo, quem tem a característica de servo, quem tem um comportamento de servo, quem o Espírito do Senhor enxergou nele essa subserviência, essa capacidade de servir com alegria, de servir com disposição. E o servir com alegria, o servir com disposição na verdade, em suma, é fazer o seu máximo, é se esforçar para fazer o seu melhor. Amém? Não é fazer o que sobra, não é fazer quando dá, não é fazer quando eu tenho vontade, é ter a capacidade que, como servo, nós devemos servir com alegria. Quem está alegre por estar aqui diz glória a Deus. Ah, pastor, mas hoje o São Paulo vai jogar, eu queria estar lá. É verdade, queridos. É bom nós entendermos isso. A primeira coisa que nós observamos na Bíblia
que servir é um ato de humildade. Repita comigo: servir é ato de humildade. Para servir não dá para ser soberbo. Para ser servo não dá para ser arrogante. Sabe por quê? Presta atenção. No mundo em que vivemos, no reino dos homens, essa ordem é diferente. Por exemplo, um rico não serve um empregado. Serve? Você já viu lá? De repente, você está trabalhando numa grande empresa, ou o dono do banco lá, irmão Mirtz, de repente ele chegou: Mirtz, senta aqui que eu vou fazer o seu serviço. O dono do banco chegar, não vai fazer isso. No reino dos homens, o menor serve o maior. É assim ou não é? É uma lógica. É ou não é? Sim ou não? Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, o maior serve o menor. Nós vamos observar o que Jesus disse para os seus discípulos. Estão lá preocupados quem vai ser o maior. E até uma mãe procura Jesus: Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, deixa que os meus filhos lá te auxiliem. Ou seja, protagonista nesse reino novo. Aí Jesus fala para ela: o maior tem que ser o menor. E esse maior tem que ser o menor com o próprio exemplo de Jesus. Então, nós subentendemos, antes de nós entrarmos nos textos, que servir é ato de humildade. Quem não for humilde não presta para se servir, irmão. É forte isso aqui, não é? Não é forte? Quem não for humilde não serve para servir. Por exemplo, você vai me ouvir, ou já me ouviu ao longo dos anos falar. Por exemplo, a gente fala isso para obreiros, né? Obreiros. Mas todo cristão tem que saber disso. Aqui não tem nada que nos difere um do outro. Eu não sou melhor do que você no sentido humanamente, no sentido de subserviência do Senhor. Talvez eclesiasticamente, talvez a função que o Senhor me chamou, ou essa autoridade que o Senhor me deu, me constituiu. Mas todos nós aqui somos servos. Aleluia. Sim ou não? Sim. Todos nós temos que ter essa ciência. Por quê? Servir é ato de humildade. Quer ver um detalhe? Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 13. Outro irmão já abra aí. João capítulo 13, verso 14. Tem que ser rápido hoje. Eu tenho pelo menos 50 versículos aqui. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, 13. Um irmão com uma voz bem audível, para nós entendermos aí o que está escrito na Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 13. Servir é ato de humildade. Vamos lá. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha que interessante. Nós somos chamados a viver uma vida de escravidão. Observe o paradoxo que tem aí. Ele está falando de uma vida de liberdade, sim ou não? Liberdade. Liberdade é diferente de escravidão? Em suma é o contrário, é o antônimo. Só que biblicamente, observe, a palavra servo na língua grega é doulos. E a palavra doulos é a mesma aplicável a escravo. Meu Deus, Paulo está falando de uma liberdade, mas ao mesmo tempo o servo de Deus é escravo. Olha aqui, que uma coisa que você às vezes não entende. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando que em Cristo eu tenho uma liberdade, mas ao mesmo tempo eu sou escravo, servo. E ele dita isso, ele enumera essa linha de servir, como deve ser esta prática do servir, esse ato de humildade. E observe, ele não somente faz no âmbito espiritual, porque é muito fácil eu me intitular como servo de Deus. Sim ou não? Deus. Ao mesmo tempo eu falo de um ser grande, poderoso, mas ao mesmo tempo eu falo de um ser inanimado, que ninguém vê, que ninguém toca. Então, de certa forma, não me compromete. Aí Paulo diz assim: sirvam uns aos outros.
muito trabalhar em palavras, no sentido de ninguém está vendo se eu estou servindo ou não. Mas quando Paulo fala aos Gálatas, sirvam uns aos outros, o meu comportamento de humildade, o meu comportamento de servir, fica mais explícito, fica mais aparente, fica mais visual. Se eu sirvo ou não. Deu para entender? Amém, meus irmãos? Estão entendendo? Estão chegando no meu raciocínio aí? Então a ideia aí, sirvam uns aos outros. E para servir uns aos outros, vamos convir comigo que precisa ser humilde. Sim ou não? Sim ou não? Para servir. E não é servir só quem você gosta. Aleluia! Não é servir só com quem você vai com a fachada. Não vou nem falar cara, né? Porque alguém fala para mim que quem tem cara é animal. Não vai nem com a fachada da pessoa, né? Não é nem truta. Não é nem, como os jovens dizem aí, não é nem parça. E aí, parça? Irmão José, a concepção lá de parça é parceiro do crime, né? Misericórdia, deixa eu falar. Não precisa nem ser um brother, um chegado. A ideia aí é de servir todos. E pasmem os senhores, que o servir todos, claro que o texto de Gálatas está falando sobre os domésticos da fé, mas o mandamento de Jesus, a minha subserviência, o meu ato de humildade, não é só para os domésticos da fé. É a síntese do decálogo de Moisés, estabelecido por Jesus, ao exemplificar os 10 mandamentos em 2. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o meu servir não é só na igreja. O meu servir não é só para os irmãos. O meu servir é para todo mundo que estiver à minha volta. Não é comprometedor isso? O que vocês acham? Eu sou servo de Deus com as pessoas da igreja? Não, eu sou servo de Deus com todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Tudo certo? Beleza? Quem achou João 13,14? Por gentileza. Primeiro ato de servir é um ato de humildade. Vamos lá. João 13,14. Vocês estão devagar, hein? Vocês jantaram? Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, levei aos pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Olha o que Jesus está fazendo. João capítulo 13 é o clássico texto do lavagem de pés, né? Na Páscoa. Jesus veste uma túnica, tira a sua túnica, fica com roupa de servo e vai lavando os pés dos discípulos. E o verso de número 14 me chamou a atenção, por quê? Olha o que Jesus está dizendo. Se eu, então, seu Senhor e Mestre, vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso aqui não é doutrina de lavar pé, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Né? Isso aqui não é doutrina, principalmente na ceia. Vai começar a ceia, todo mundo lavando o pé. Isso aqui não é doutrina, não faz parte da nossa doutrina lavar o pé de ninguém. Mas isso aqui foi o ato que Jesus fez, dando demonstração de subserviência, de servir. E mais, Jesus está demonstrando aqui humildade. Por quê? É o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus ou não? Sim ou não? Sim. Jesus é mestre ou não? Sim. Mas imagine o mestre e o Filho de Deus lavando o pé. O que é que ele quer demonstrar? Ele quer ensinar? Você serve. Vocês têm que servir. A demonstração de servir. Por isso que servir é um ato de humildade. Vamos repetir para nós não esquecer? Vamos repetir para nós não esquecer? 1, 2, 3. Servir é um ato de humildade. Servir, repita, servir é um ato de obediência. Querido, se servir é um ato de humildade, nós precisamos, para buscarmos a renovação da minha disposição em servir, eu tenho que entender que servir, além de humildade, é um ato de obediência. Servo que não obedece. Será que tem servo que não obedece? O
o patrão, irmão Mário, chega assim, faz isso, aí quando ele vira as costas, o servo faz tudo ao contrário. Será que isso pode acontecer, irmão Márcio? Ó, arruma as roupas desse jeito, aí você sai fazendo o meu negócio, quando volta, arruma do jeito. Não, eu achei que fica melhor assim. Mas não mandei fazer assim? Será que tem isso aí? Servir é um ato de obediência. E o clássico texto de obediência está lá em 1 Samuel, todos nós conhecemos, nós citamos de voz salteada. Melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que? Ali está fazendo alusão à obediência. E nós vamos entender que servir é melhor, ou obedecer é melhor do que sacrificar. E servir, além de um ato de humildade, é um ato de obediência. Abra sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo 12, verso 11. Romanos, capítulo 12, verso 11. Romanos, capítulo 12, verso 11. Vamos lá, parece que as mãos dos irmãos não estão nem frio, parece que as mãos dos irmãos estão congeladas. O que está acontecendo aí? Não sejais vagarosos no cuidado, e sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu trabalhei com uma quinta dessas passadas, já tem um tempinho, esse é o versículo de Romanos capítulo 12. Olha que texto interessante. Romanos 12, 11. Não sejais, na minha tradução está dizendo assim, não sejais negligentes nas atividades, ferventes do Espírito servindo ao Senhor. A ideia aqui, que é um ato de obediência, não seja negligente no servir, não sirva de qualquer forma, e servir é um ato de obedecer, é um ato de obediência. Não dá para mim buscar a renovação da minha disposição em servir se eu não aprender a obedecer. Amém, meus irmãos? E quando eu falo de obedecer, posso falar algumas verdades aqui? Posso falar algumas verdades? Obedecer, claro, a Deus, como servo do Senhor. A primeira obediência eu devo a Deus. Sim ou não? A primeira obediência eu devo ao Senhor. Se eu sou servo do Senhor, eu tenho que obedecer ao Senhor. Mas será que, como servo do Senhor, é só a Deus que eu devo obedecer? Não sei se vocês já ouviram, de repente, alguns liderados responderem. Eu já escutei muito isso como líder, né? De alguém, você tem um determinado compromisso no grupo, e de repente você vai perguntar para a pessoa falou assim: ah, Deus sabe aonde eu estava. Ele não quer dar satisfação para você como líder, né? Geralmente são pessoas assim que têm dificuldade de aceitar você como líder, né? E aí, esse não aceitar você como líder, dá a liberdade de ele responder como quer. Eu só devo satisfação a Deus. É verdade, eu já lidei com esse tipo de coisa. Isso dá demonstração que essa pessoa tem que entender o que é obediência, satisfação, obedecer, aprender alguns preceitos de obediência. Porque, queridos, como servo de Deus, sim, eu devo obediência ao Senhor. Só que o meu servir não é só a Deus que se aplica. Por quê? Quando eu entendo o que é servir, a palavra servir significa trabalhar em favor de alguém. Em suma, entendemos na primeira instância que eu estou trabalhando em favor do Senhor. Primeiro, eu trabalho em favor do Senhor, então devo obediência a Deus. Mas o servir não está intrínseco ou centralizado na pessoa do Senhor. Por quê? Porque também, quando eu sirvo alguém que está à minha volta, na obra de Deus, ou fora dela, eu estou servindo. A palavra servir significa estar à disposição. Isso é fácil? Estar à disposição? Ou se colocar à disposição? A palavra servir significa apresentar-se para o serviço, dar cara a tapa para bater.
sair na chuva, é se lançar ao trabalho, é fazer alguma coisa, é servir, é falar, estou aqui, não tem, estou aqui. Deu para entender, queridos? Por isso que tem que ter disposição, por isso que tem que ter essa compreensão, que é um ato de humildade. E quem não for humilde, irmão, não consegue passar no teste. Quem não for obediente, quem não aprender a clássica cartilha da obediência, aprender a obedecer, aprender a submeter-se, aprender a submissão, não dá. Não dá para você entender e ser um servo com as características que a Bíblia apresenta, sem ter pelo menos esses 2 traços iniciais que acabamos de falar. Ser humilde. Às vezes, amados, existem algumas coisas que nós vamos sendo confrontados com Deus. Deus vai nos moldando. Talvez alguma coisa que contrasta a nossa natureza, que vai contra, de repente, aquilo que os nossos procedimentos. Mas a Bíblia, quando eu vou buscar essa renovação da minha disposição de servir, tem que estar definido claro, pelo menos essas 2 verdades. Eu tenho que ser humilde. Amém, meus irmãos? Amém. O próprio Jesus, mestre, falando a respeito de eu, Senhor, eu vos lavei os pés, lave os pés dos outros. O próprio Jesus, vinde, pois, a mim, Mateus 11:28, os que estão sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso, e o que mais? O que mais? Humilde. Talvez seja esse os grandes problemas de Jesus quando chega em Jerusalém, né? Os religiosos, ou para as pessoas que esperavam lá um rei imponente, né? Montado num cavalo branco. Aí chega Jesus lá, chegando em Jerusalém, para ser crucificado lá, o pessoal gritando lá, Hosana, em cima de um jumento. Misericórdia. Ele era humilde, manso e humilde de coração. Foi o que Jesus disse. Então, servir é um ato de humildade. Servir é um ato de obediência. Terceiro, servir. Repita comigo. Servir é um ato de gratidão. Queridos, se você não for grato pelo que Deus tem feito ou faz na sua vida, você não vai conseguir servi-lo com interesse de coração. Quem é grato a Deus pelo que o Senhor tem te abençoado? Por favor, abra a Bíblia num texto que eu li, achei interessante. Por favor. 1 Samuel, capítulo 12, verso 24. 1 Samuel, capítulo 12, verso 24. Olha que versículo maravilhoso para isso. 1 Samuel, capítulo 12, verso 24. Servir é um ato de humildade. Servir é um ato de obediência. Servir é um ato de gratidão. Então somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente com todo o vosso coração, porque veio com grandiosas coisas que fez. Olha que maravilhoso. Olha o que Samuel está dizendo. Leia novamente, Tiago José Soares, por favor. Tão somente temei ao Senhor. Tão somente temei ao Senhor. Ter reverência ao Senhor. O que mais? Serviu fielmente. Serviu fielmente. A ideia do servir aí é servir a Ele com fidelidade. Não ter outra divindade. Não ter outro direcionamento de outro tipo de idolatria. Continue, por favor. Com todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. Porque veio com grandiosas coisas que fez. Porque vede com grandiosas coisas Ele vos fez. Ou seja, Ele tem te abençoado. Você tem visto a bênção de Deus na sua vida? Você tem visto os bens do Senhor, como disse o salmista? Pereceria eu, sem dúvida, se não cresce no bem do Senhor. Eu veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Salmo 27, lá no finalzinho.
Então a ideia, quando eu sou grato a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. E quando eu falo de bênção, queridos, eu não sou mesquinho suficiente de dizer assim, por causa de um carro, por causa de uma casa. Não. A primeira e maior bênção que nós temos é a bênção da nossa salvação. Aleluia. Os discípulos estão voltando todo eufórico por ter feito maravilhas, expulsado o demônio. Jesus falou assim: se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então a maior bênção que nós temos, a maior alegria que nós temos, e que o diabo não pode tirar esta alegria, é a bênção da nossa salvação, é o nome escrito no livro da vida. Quem tem essa alegria diz glória a Deus. Se você tem essa alegria, eu não sei você, mas o meu coração é grato. Ô irmão, no meio de milhões de pessoas na face da terra, você foi a dedo escolhido pelo Senhor. Glória, glória. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você foi tirado do lugar de monturo. Quando a Bíblia fala de monturo, era uma das portas que tinha em Jerusalém. Porta dos monturos, porta dos entulhos, dos bagulhos, das coisas que ser jogadas fora. Deus te tirou lá do monturo e fez você assentar em cadeira de príncipe. Glória, glória. Olha que maravilha! Então tem gratidão no nosso coração? A disposição do reconhecimento de gratidão do que o Senhor fez, do que o Senhor faz, do que Ele vai fazer, nos leva a servir. Então servir, Diácono Francisco, é um ato de gratidão. Não é assim? Ô querido, deixa eu dizer a você, o de melhor que nós podemos fazer não vale o que Deus fez por nós. Sim ou não? Tem essa compreensão? Você pode se esforçar ao máximo, eu posso me esforçar ao máximo, por tempo que o Senhor nos dá, nós não vamos conseguir pagar o que Ele fez por nós. Isso é gratidão. Salmo de número 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem está alegre porque o Senhor tem feito por nós? Gratidão. Se tem uma coisa, irmãos, que nós observamos do povo de Israel retrocedendo e deixando de ser abençoado, quando o coração deles não é grato, quando eles não conseguem mensurar e vislumbrar e visualizar o que o Senhor tem feito. É por isso que Samuel escreve isso. Vede como grandes coisas o Senhor nos fez. O que Samuel está dizendo? O Senhor está fazendo milagre no nosso meio. Tem gente murmurando, tem gente falando tanta coisa, mas olha os milagres do Senhor, olha os luz. Quando nós olhamos para o lado, quando nós visualizamos alguém, ou quando nós estamos entre nós, irmãos, nós vemos o milagre do Senhor. Isso é gratidão. Glória, glória. Servir é um ato de gratidão. Já agradeceu o Senhor pelo dia de hoje? Quando você entrou na casa do Senhor, tem o bom costume que Eclesiastes diz assim: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda os teus pés. Dá a ideia para a gente, se ajoelhou e já agradeceu. Senhor, muito obrigado que eu cheguei aqui. Já agradeceu? Tem gratidão aí, querido, ou não? Tem ou não? Já agradeceu ou não? Servir, além de ato de humildade, além de ato de obediência, servir é um ato de gratidão, de reconhecer o que Deus tem feito, de reconhecer o que o Senhor já fez. Mas como servo, para que eu busque a renovação da minha disposição de servir, eu tenho que ter algumas coisas muito bem definidas, como eu já disse, muito bem entendida. Por quê? Quem serve, segue o mestre. Vamos repetir isso? Quem serve, segue o mestre. Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso mestre? Quem serve, segue o mestre. Vamos repetir? Quem serve, segue o mestre. Abra sua Bíblia. João capítulo 12, verso 26. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Não dorme não, irmão. Dorme não. Aleluia. Dá um glória aí, não dorme não. João, capítulo 12. Sei que você está cansado do trabalho. Eu também estou. Não dorme não. Vamos lá.
12, verso 26. Alguém me serve. Olha que maravilha. Concordado com um monte de gente de uma vez só agora. Vamos lá. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Vamos repetir? Quem serve, segue o mestre. Olha o versículo. Se algum homem me serve, siga-me. E aonde eu estiver, ali estará ele também, o meu servo. Se algum homem me servir, o Pai o honrará. Ou seja, quem serve, segue o mestre. E quem segue o mestre, o Pai honra. O Pai tem recompensa. Amém? Quem serve, segue o mestre. E quem segue o mestre, o Pai honra. Porque o Pai tem prazer de honrar quem serve. O Pai tem prazer de honrar quem segue o mestre. Fala para esse irmão do lado. Está seguindo o mestre? O Pai vai te honrar. Fala para ele assim. Está servindo o mestre? O Pai vai te honrar. O Pai tem honra para quem serve o mestre. Ou para quem segue o mestre. O servo que serve o mestre, ou que segue o mestre, e está onde o mestre está, o Pai honra. É o que o versículo está dizendo. Eu tenho que ter bem definido isso. Porque se eu tenho um ato de humildade, então a ideia de buscar a renovação na minha disposição de servir, eu não posso me esquecer da humildade. Se eu, talvez com o passar dos anos, eu fiquei um pouco soberbo, arrogante, prepotente, não se esqueça, sandália da humildade. Descalça os teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Sandália da humildade. Volta. Segundo, eu tenho que ter a ciência que eu tenho que servir Jesus e seguir o mestre. E quando eu sigo o mestre, o Pai vai me honrar. Eu tenho que entender que o exercício de servir é um ministério. O exercício de servir, querido, é honroso. O exercício de servir é, à luz da Bíblia, recebe galardão, tem recompensa. Tem que ser feito com dedicação, porque o servir é com dedicação. Por gentileza, vocês que estão aí na mídia, coloquem para mim Romanos capítulo 12, versos 7 e 8, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, por favor. Essa tradução me chamou a atenção, porque é a única tradução que está escrito aí. Nesse Romanos capítulo 12, 7 e 8, a palavra servir. E eu gostei. Não é essa linguagem. É linguagem de hoje. Aleluia. NTLH. Isso! Olha que maravilha. Esse texto me chamou a atenção com essa linguagem. Olha que interessante. Vamos repetir juntos aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então verso 8. Se é o dom de animar os outros, olha que interessante. Então, quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use-a com autoridade, com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com... Olha que interessante, irmãos. Observe que nessa tradução, o servir é visualizado como um ministério importante. Como algo que alguém desempenha com excelência. E observe que ele está no mesmo patamar, para e passo, junto com quem ensina. Porque quando você serve com dedicação, com humildade, com obediência, com gratidão, quando você segue o mestre,
ministério de servir. E passa uma aula, ou ser um exemplo para alguém de como servir de verdade. Aleluia. Você passa a ser um professor no sentido do trato de servir. Olha que irmão é um servo de Deus realmente. Olha, aquele irmão é dedicado, aquele irmão serve com excelência. Porque essa linguagem nos traz a compreensão de que o servir é visualizado como um ministério, como uma ferramenta importante. Glória a Deus. Amém? Servir, além de humildade, além de obediência, além de gratidão, além de seguir Jesus e estar onde o Mestre está, além de fazer com dedicação, como enxergando como um ministério, como um dom, como nós acabamos de ler, eu tenho que ter decisão para servir. Eu tenho que escolher servir. É uma decisão minha, que ninguém pode fazer no meu lugar. Aleluia. Sabia? Ninguém faz no meu lugar. Ninguém escolhe por mim. Ninguém faz essa escolha por mim. É você que deve fazer por você. Aleluia. Por gentileza, o clássico. Josué capítulo 24, verso 15. Esse aí é o clássico. Vamos lá. Josué 24, 15. Se vocês querem servir os deuses da lei do rio que serviram vossos pais, eu acredito que é esse. Vamos lá. Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviam vossos pais estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa seremos ao Senhor. Ele escolhe, ele se dedica, ele toma uma decisão. Se vocês querem servir, pode ir, ficar à vontade. Mas eu já escolhi, eu já decidi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém? Por quê? Porque servir a Deus, amados, era uma exigência para os grandes homens da Bíblia. Exigência divina. E não podia servir, Diácono Francisco, metadinha, 10%, 50%. É servir, a expressão de todo o coração é com inteireza, com integralidade, sem parcialidade. Ou serve de verdade ou não serve. Deus não aceita meio termo. É o que Jesus disse assim: nós não podemos servir a dois senhores. Um vai ficar desagradado. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. É mais ou menos nesse patamar. Olha o que está escrito, por gentileza. Josué capítulo 22, verso 5. Josué 22, 5. Era uma exigência divina. E tinha que servir de todo o coração. Josué 22, 5. Vamos lá? Então, somente tem cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos mandou. E ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis. Observe. De todo o vosso coração. Na verdade, o que Josué está dizendo é uma repetição do que Deus havia falado através de Moisés. Está lá em Deuteronômio. Eu não vou ler o texto, mas está lá. Isso aí é uma repetição do que está escrito já em Deuteronômio. Isso aqui já é uma repetição afirmando a ideia de como deveria servir o Senhor. Não podia servir o Senhor com metade, com parcialidade. É por isso, queridos, que eu visualizo uma necessidade que todos nós temos de não perdermos essa reverência de servir ao Senhor. Precisamos buscar esta renovação na minha disposição de servir. Quando o meu servir passa a ser parcial, quando o meu servir passa a ser circunstancial, o que é isso? Parcial é quando eu não sirvo de todo o coração. Eu sirvo com parcialidade. Circunstancial é que eu sirvo só pela circunstância, só por aquilo que faz.
Nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele faz. Nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é. Aleluia. Deus é. Aleluia. Nós não servimos por aquilo que Ele faz. Aleluia. Sim, Ele faz. Ele tem feito grandes coisas. Grandes coisas, como nós citamos Salmo 126. Fez o Senhor por nós. Ele faz grandes coisas. Mas nós não servimos a Deus porque porque Ele faz. Nós servimos a Deus porque Ele é. Glória, glória. Aleluia. Amém? Aprenda isso. Tem que decidir. É exigência. Tem que ser de todo o coração. Aleluia. E de todo o coração foi o que escreveu Paulo aos Colossenses. Um texto que eu usei também alguns dias atrás no culto de ensinamento. Colossenses 3:23. Por favor. Colossenses 3:23. Olha o que Paulo fala a respeito de fazer de todo o coração. Colossenses 3:23. Vamos lá? Tudo quanto fizerem, fazei de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. Olha o verso 24 aí, ó. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Quando você faz de todo o coração, e tudo que você deve fazer, no sentido do trato de servir, faça de todo o coração, como para o... Queridos, é bem certo. A Bíblia nos manda a reconhecer. A Bíblia, ela nos ensina a ter gratidão por quem nos beneficiou. É bíblico isso. Ter gratidão pelas pessoas. Só que nós, como servos em Cristo Jesus, nós não devemos ficar simplesmente amparados por um reconhecimento humano. Porque o reconhecimento humano pode falhar. Deixa eu dar nome aos bois, como diz Tom Chu no livro Quarta Dimensão, lá, citado no domingo, né? Ele diz assim: dá nome aos bois na sua oração. Né? No livro Quarta Dimensão, ele cita assim: dê nome aos bois na sua oração. Por exemplo, o pastor esqueceu que eu fiz isso. O pastor esquece, o pastor é homem, ser humano. Ser humano esquece. Ah, o meu líder, a minha líder, o irmão lá que eu ajudei. O irmão, esquece. É verdade, o ser humano é assim. Né? Principalmente no dia de hoje, esse monte de tarefa, né, Diácono José? E como eu dizia, né? A idade não é mais a mesma. A gente era, quando eu era novo, eu enxergava, meu irmão enxergava que era uma bênção. A gente é novo, né? E vai chegando a idade, os graus vão aumentando, né? A gente vai esquecendo, esquece, né? Esquece as coisas. Mas, querido, saiba que quando você serve a Deus, fazendo com todo o seu coração, Deus é um Deus que não se esquece. Aleluia. Quando você lê na Bíblia assim, e Deus se lembrou, a impressão que tem, se você não tomar cuidado, de pensar assim: ah, Deus, acho que esqueceu dele. Não, Deus não se esquece dos seus. É bíblico. A Bíblia diz assim: pode porventura uma mãe que esteja amamentando se esquecer do seu filho, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de você. Deus não se esquece. Deus é um Deus que não se esquece. Deus não é um Deus, não é homem para que minta, não é filho do homem para se arrepender, é o que a Bíblia diz. Deus não é como eu e você. Então, se de repente o ser humano esqueceu, tenha certeza, tem uma recompensa do Senhor para a sua vida. Disposição em servir. Quer ser, como dizia, quer ser o maior no reino ou quer ser o maior aqui na terra? Pergunta para esse irmão do seu lado: quer ser o maior no reino ou o maior aqui na terra? A terra é tentador, querido. O ser humano tem a tendência de querer ser o maior aqui no reino, aqui na terra. Né? Eu ouvia, hoje me mandaram para mim lá, fizeram lá uma pergunta, né, para os cantores aí, que eu não vou citar o nome, adeptos lá, a religião afro, né? Eu não vou
que eles servem, né? Aí perguntando para eles assim, falando assim, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Ah, eu vou para o céu, ficar lá com 2 asinhas de anjo. Eu quero ir lá para baixo mesmo, lá é bagunça, lá tem um monte de coisa boa. E começou a contar lá os pecados lá que tem no inferno. Eles têm a consciência do que tem. Aí perguntou para uma outra lá, e aí, quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Não, se eu for para o inferno, Deus vai me perder. Deus vai me perder, porque eu sou uma pessoa extraordinária. Quer ser o maior no reino ou quer ser o maior aqui na terra? Abra sua Bíblia, Marcos 9,35. Marcos 9,35. Como eu dizia na minha introdução, no reino de Deus é o oposto aqui na terra. O menor serve o maior. No reino espiritual, o maior serve o menor. Eu, quando falo para obreiros, eu digo assim: quanto maior o seu grau eclesiástico, você deve estar suscetível a ser mais servo. Essa coisa de dizer assim, agora eu sou pastor, não ligo mais chão. Agora eu sou pastor. Talvez eu não vou ter tempo para fazer mais essas coisas, mas que eu não faço, porque eu sou o último a bolacha do pacote. Você não aprende isso com Jesus lavando o pé dos discípulos. Olha o que diz Marcos 9,35, por favor, rapidinho. E ele, aceitando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Tem nordestino aqui, tem nordestino, como José, lá no norte, derradeiro o que é? Derradeiro. Não, os paulistas não sabem o que é isso. O que é o derradeiro? Eu também tenho essa linguagem, né? Hã? Lá tem também, Márcio? Derradeiro? O derradeiro é o que, irmãos? Você sabia, Maiara, que era derradeiro? Aí, a Maiara não sabia, paulista. Nós não sabemos, né, professor Roberto? Nós aqui da cidade não sabemos. Mas o derradeiro é o último. O que Jesus está dizendo? Quem quer ser o primeiro? Quem quer ser o maior? Seja o último. Observe que é o contrário daqui na terra. Quem vai chegar primeiro é o último. A ideia aí é que o maior serve o menor. Aí eu falo para os obreiros assim, né? Aproveitando, quem está com a Bíblia de Marcos aberta aí, pule um capítulo, olha o que está dizendo aí, Marcos 10:45. Marcos 10:45. Olha aí o que está escrito. Rapidinho, irmãos, eu tenho 7 minutos aqui, eu quero concluir, por favor. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, quem está falando isso aí, irmão? Jesus. Quem está falando isso aí? O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir. E não somente para servir. O servir de Jesus aí é tão comprometedor que ele tem na mente, ele tem como missão. Ele veio para servir. O servir é tão comprometedor que ele veio para dar vida em resgate de muitos. Aleluia. É Jesus dizendo isso. Aleluia. Como você tem servido? Meia boca ou boca inteira? E aí? Precisamos ou não precisamos? Disposição para servir. Para voltar a servir de novo. Ai! Por favor, Hebreus 6:10. Hebreus 6:10. Fique aberto em Hebreus 6:10, que eu quero ler depois do verso 12. Vamos lá. Hebreus 6:10. Acharam? Deus não é injusto. Ele não se esquecerá dos trabalhos de vocês de louvor que demonstrarão por ele, pois ajudarão os santos e continuam a ajudar. Amém. No sentido assim, que quando você ajuda os santos, porque como eu disse para os irmãos, servir não é só servir a Deus. Quando eu faço a obra, ou quando eu sirvo, ou quando eu estou servindo, ou quando eu estou fazendo alguma coisa em favor das outras pessoas, eu estou ajudando. Já li alguns versículos mostrando isso aí.
E aí, o versículo fala que quando eu faço isso, mesmo que às vezes secretamente, que não é visto publicamente, Deus não é injusto. Deus vai dar a recompensa. Mas olha o verso 12, eu estava lendo e me chamou a atenção. Olha o verso 12, desse mesmo capítulo 6. Ele faz uma advertência. Olha que interessante. Por favor. De modo que vocês não se tornem negligentes. Para um pouquinho. Essa tradução está dizendo assim, negligente. Tem uma tradução, não sei se tem entre vocês, a tradução está dizendo assim, não sejais ociosos. Tem essa tradução? Não sejais ociosos. Boa, essa tradução é boa também. Mas a tradução, se eu não me engano, a linguagem de hoje, tem uma tradução que está dizendo assim, não andeis negligente, é quem está negligenciando, vivendo de forma negligente, sem compromisso, sem comprometimento. Mas essa ideia do preguiçoso e a ideia do ocioso, os escritores hebreus estão dizendo assim, servo, não fique sem fazer nada. Faz alguma coisa. Eu já contei para vocês, né, queridos? Quando eu era criança, agora eu posso falar assim, né? Nós acordávamos cedo para ir para a obra com meu pai, e meu pai ouvia lá o Zé Bete. Manhã, onde você está? Vamos acordar, meu velho. Vamos levantar. Comprar coisa para tu, gente. Vixe, cabo da moléstia. Então lá vai água. Aí ele era levantado com um balde de água. Né? Isso não saiu da minha mente até hoje. Quem lembra disso aí? Isso aí era lá o trenzinho lá, que estava na hora de levantar. Isso aí era às 5 da manhã. Não vai levantar não, cabo da moléstia. Então lá vai água. Aí começou a caminhar, levantava o cabra. Quer dizer, sai da preguiça. O que os escritores hebreus está dizendo? Está falando assim, que quando eu sirvo, no verso de número 10, Deus não é injusto, Ele tem uma recompensa para mim. Então, irmão, sossegue o seu coração. Tudo que você faz para Deus, Deus tem uma recompensa para você. Posso ouvir um amém? Quem está feliz porque tem uma recompensa te esperando? E mais, se você é servo de Deus, não dê lugar para preguiça. Não seja negligente. Não seja ocioso. Procure alguma coisa para fazer. Vai fazer alguma coisa. Já viu? De repente, você chega num lugar que está todo mundo em uma mesa trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa. Aí você chega assim e coloca a mão no bolso. Cruza o braço. Não é? Irmãos, a gente que tem simancol, né? A gente que tem simancol, a gente não fica meio incomodado, né? Todo mundo fazendo alguma coisa e você chega lá, cruza o braço e enfia a mão no bolso. Querido, fale para o seu irmão do lado, não seja negligente. Fale para ele, não seja preguiçoso. Fale para ele, não seja ocioso. Entre aspas, não fique sem fazer nada. Na obra de Deus tem algo para você fazer. Amém? Quando você busca a renovação na sua disposição de servir, você começa a visualizar coisas que tem para fazer. Deixa eu dizer para você, tem muita coisa para ser feita na obra de Deus e precisa de você ter disposição para servir. Glória. Amém? Glória a Deus. O último versículo agora e já encerro a minha fala. Deus não é injusto, Deus tem uma recompensa. É o que diz Paulo também lá em 1 Coríntios 15, 58, todos nós conhecemos. No demais, irmãos meus, sendo sempre constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. 1 Coríntios 15, 51. Mas deixa eu dizer algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo mais uma vez esse texto. Abra sua Bíblia rapidinho e encerra. Lucas capítulo 12, 35 ao 37. A volta de Jesus. Escute isso aqui. Não é uma heresia. Não é uma heresia o que eu vou dizer. A volta de Jesus não vai surpreender e não vai pegar de surpresa um servo que está servindo.
Aleluia. Irmãos, não sei você, às vezes nós não temos aquela preocupação, meu Deus, irmã Rose, Jesus está chegando, Deus, aquela preocupação de não perder a vida de Jesus, ué. Hein, pastor Roberto? Da gente, Jesus tem misericórdia aí, às vezes erra alguma coisa e você procura se consertar rápido, óbvio, porque Jesus pode vir a qualquer momento. A gente não tem essa preocupação como cristão? Sim ou não? Só que eu estava lendo esse texto aí e me veio essa reflexão. A volta de Jesus, presbítero Gilberto, não vai pegar servo de surpresa, não vai surpreender servo de surpresa, servo que serve de verdade. E servo que serve de verdade, irmão, vai ser assim, vai ser de forma natural, porque ele vai estar fazendo o que Deus mandou ele fazer, servindo. E servo que serve, foi o que nós falamos, né? Servo que segue o mestre, que vai onde o mestre está, a volta de Jesus vai ser de forma tranquila. Tira a preocupação de, eu vou ficar, será que eu vou ficar? Não. Se você está servindo de todo o seu coração, como foi já mostrado, se você está seguindo os passos do mestre, se você está obedecendo a voz do mestre, se você tem a humildade, se você tem a gratidão no seu coração, pode descansar, continue servindo. Quando Jesus vier, fique tranquilo, nós vamos nos encontrar na glória. Quem achou aí Lucas capítulo 12, verso de número 35, 36 e 37, rapidinho e já encerro. Estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias, e sejam, pois, semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das coisas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir. Bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará sentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Amém? Eu não sei vocês, mas eu não tive essa compreensão. Claro, poderíamos aí falar sobre candeias acesas, vai arremeter lá, veste cingido vossos lombos, faz uma ideia da saída do Egito, tem muitas bases para falarmos, acesa a candeia, a ideia de iluminar, de não estar em trevas, a ideia de estar em um caminho novo, estar indo na direção do Senhor, podemos falar um monte de coisa assim. Mas qual que é a ideia, né? A ideia, ela apresenta uma visão de volta de Jesus, do noivo que está voltando para as bodas. E esse noivo foi, e esse noivo está voltando. E quando ele volta na casa, o servo tem que estar atento. Cingido longo, o que significa? Preparado para toda boa obra, que a Bíblia manda nos estar. Revestido de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, não é que a Bíblia nos manda estar. Acesa a candeia, lembra lá da parábola de Lucas capítulo 15, quando a mulher perde uma dracma, o que ela faz? O que ela faz para achar a dracma perdida dentro de casa? Quem lembra? O que ela faz? Acende a candeia, varre toda a casa. Às vezes nós também temos que fazer isso. É tirar as teias de aranha, né? Essa é a ideia. Tirar as teias de aranha. Não tem ninguém aqui que se choca de eu falar aqueles cocôzinhos de barata. Como é que chama, Romires? Por favor, me ajude aí. Aqueles negocinhos que sobem nas paredes. Traça. Quando você chega assim na casa, você vê aquele monte de traça nas paredes. Misericórdia. Às vezes é assim, meu irmão. Tirar as traças da nossa vida. Isso demonstra o quê? Renovação. Tirar as coisas ruins, tirar as coisas velhas. É buscar uma renovação, é buscar ter uma disposição nova de servir. É servir a Deus como se fosse hoje o primeiro dia. Quem lembra quando você entrou na firma lá? Primeiro dia de serviço, o patrão mandava, opa, tô aí. Não precisava nem te mandar, já pegava a vassoura, nem era a sua função, mas você fazia. E aí? Precisamos ou não precisamos de disposição para servir? Que o Senhor Jesus possa nos ajudar, meus irmãos, a cada dia. Continuar servindo, como diz o salmista, com alegria.
celebrai júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. O pastor mandou fazer isso. Servir ao Senhor com alegria. Carregue a sua cruz com alegria. Foi o que Paulo escreve aos Filipenses: regozijai-vos sempre. O que está dizendo? Se alegre sempre. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e te conceda oportunidades para que você busque essa disposição de servir e servir com alegria. Porque Deus gosta de quem o serve com alegria. E a alegria do Senhor, diz a Bíblia, é a nossa força. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Fique com essa simples palavra, que o Senhor possa falar de forma especial no seu coração, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos?